damos graças, Pai, por essa noite. Te damos graças, Pai, por Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito que habita ricamente dentro de nós e nos guia, Senhor, a toda a verdade. Obrigado, Pai, porque não eu, mas você em mim, Pai. Te damos graças, Pai, por cada irmão aqui presente. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor. Te dou graças, Pai, pelo Teu Espírito. Espírito Santo, você tem livre acesso para trabalhar no nosso meio, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor. Paz, pode sentar, irmão. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui em cima hoje. Muito obrigado, pastor Márcio, irmã Cris. Para mim é um motivo de grande honra estar aqui e trazer uma palavra para nossas vidas. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é um pouquinho estranho. O nome do astronauta que foi à Lua, ele é Neil, mas eu sou Neil. É N-E-I-L. Foi isso que o meu pai colocou. Então, sem mais nem delongas, eu vou ministrar a respeito daquilo que Deus colocou na minha vida para ministrar nessa noite. E se eu fosse dar um título a essa ministração, eu daria um título de Fundamento. Amém? Por que eu daria um título dessa ministração de Fundamento? Porque foi isso que Deus tratou comigo ao decorrer da minha vida. Eu me converti numa igreja pequenininha lá em Maranguapium, Igreja Batista Deus Responde, e depois, com o passar do tempo, eu comecei a ouvir essa palavra da fé, e isso me provocou sede e fome, e eu disse ao Senhor: Pai, eu quero aprender essa palavra, não só para mim, mas para que eu possa alcançar as vidas que estão mais próximas de mim, na minha rua, no meu trabalho, na escola, seja aonde for. E graças a Deus, Deus me ouviu e eu estou aqui. Amém? Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Hebreus. Eu trouxe a minha Bíblia, mas eu queria que o irmão colocasse Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ok. Eu não vou ler na minha, vou ler ali. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas... Não, nessa versão não, bota na Almeida atualizada. Agora, ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Capítulo 2, versículo 2, porque pela fé os antigos lançaram bom testemunho. Versículo 3, pela fé entendemos que o mundo foram criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Quando a Bíblia fala que a fé, ela é um firme fundamento, eu comecei a buscar o que é esse firme fundamento. Como eu trabalho na construção civil, eu peguei o dicionário e fui ver esse fundamento. O que é um fundamento? É uma base. Como um pedreiro, esse prédio aqui, ele tem uma base para suportar o peso das paredes e do telhado. Mas se eu quisesse fazer um edifício bem maior do que esse, essa base aqui iria sustentar? Não. Por quê? Porque eu tenho que ter um firme fundamento, uma base mais sólida para aguentar o peso de um primeiro andar, de um segundo andar e por aí em diante. Então, quando a Bíblia fala que a fé, ela é um firme fundamento, eu não vou fugir disso. Eu construo o que eu quero numa base sólida, que é a palavra. Então, quando eu conheci o Ministério Verbo da Vida e comecei a ouvir a palavra da fé que o Ministério Verbo da Vida pregava, isso me deu
sede e fome de conhecer mais a Deus. No momento em que eu me converti, eu conhecia a Deus, como Jó disse, só de ouvir. Mas quando eu passei a conhecer a Deus mais e mais, eu comecei a firmar aquilo que eu queria. Então, quando nós vamos nos firmar, colocar uma base sólida debaixo dos nossos pés, nós temos que saber o que nós queremos. Qual é o tipo de fé que eu vou usar e o que é que eu quero que essa fé trabalhe em minha vida? Então, quando eu me converti e vim para a igreja, eu comecei a conversar com o Senhor. Eu ouvia a palavra, ia para casa e começava a estudar e começava a meditar sobre tudo aquilo que eu ouvia. E isso foi crescendo dentro de mim. E cada vez mais eu tive mais experiências com o Senhor. Por quê? Porque eu não ficava só no ouvir. Porque se eu ficasse só no ouvir, eu não ia ser um crente praticante da palavra. Mas eu decidi praticar. Deixa eu falar, eu vou falar alguns testemunhos da minha vida, mas eu vou voltar sempre para a palavra. Em 99, em 98, eu desejei fazer o rema. E eu me agarrei com a palavra de Deus, porque eu ouvia todos os dias na igreja. E eu disse, Senhor, eu vou trazer para você as minhas razões. Hoje eu não tenho condições de pagar o rema. Eu fiz o rema em Boa Viagem. E mostrei todas as minhas razões para o Senhor. Eu não tinha dinheiro para passagem, eu não tinha dinheiro para mensalidade, mas eu tinha uma coisa, um firme fundamento. Eu tinha a palavra dentro de mim. E eu comecei a declarar a palavra e as coisas começaram a acontecer. Eu fiz o rema, 99 e 2000. Mas no ano 2000, a Bíblia diz que a nossa fé, ela tem que ser provada. Não nós, mas a nossa fé, ela tem que ser provada. E eu saí de casa, eu ia com um irmão, e o irmão, nesse dia não pôde ir porque estava chovendo muito, a gente ia de moto. Mas eu fui assim mesmo. Nós oramos e eu só tinha R$1 na carteira. E fui para Boa Viagem. Mas o diabo, ele não fica quieto. Ele começou a dizer, e como é que você vai voltar para casa? Eu disse, Satanás, a palavra diz que Abacuque falou que ainda que a figueira ela não floresça. Então eu confio em Deus. Eu sei quem é o Deus da minha salvação. E quando terminou a aula, as pessoas me chamavam lá de irmão ligeirinho, porque acabava a aula e ia embora logo. Porque onde passava de volta, mas eu não estava com a passagem. Mas eu criei naquilo que eu declarei em casa quando eu saí. Eu tive um fundamento. E eu vim andando, quem conhece a igreja de Boa Viagem, sabe onde é? Eu vim andando de Boa Viagem, num espacinho bem devagar, e o diabo começou a trazer sugestão para mim. Pega o ônibus, desce pela traseira, porque a borboleta antigamente era na traseira, e depois tu pega outro ônibus. E eu disse, Satanás, a Bíblia diz o seguinte, Davi disse, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu vim andando, e várias sugestões o diabo trouxe para mim. Mas quando chegou na frente do Hospital Real Português, eu ia atravessando a pista, e o Senhor disse para mim, não, atravessa aqui agora não. Dê mais uns passozinhos aí. E eu dei mais uns passos. E ele disse, agora você atravessa. A Agamenon são faixas. E entre uma faixa e outra, tem uma abertura. O Senhor disse, abaixa, e apanha a moeda que está no chão. E eu apanhei a moeda, dei um glória a Deus e vim embora para casa. Mas, o que é que eu quero dizer com isso? Eu tive algo aqui dentro, um firme fundamento que era a palavra. E eu comecei a declarar. Eu queria que o irmão botasse aí Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27.
Diz assim: assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu compararei a um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. O outro, e descendo as chuvas, vieram a inundação, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundamentada sobre a rocha. O outro, pula. O 27. Aí. E desceu a chuva e vieram a inundação, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a ruína. Esses dois homens, todos dois eram construtores. Todos dois sabiam o que estavam construindo. Era uma casa. Se você tem, ou você quer morar em tenda, tenda não precisa de base, mas a chuva e o vento vai tirar ela do lugar. Se você quiser morar numa casa, você tem que fazer uma base. Base é aquilo que a gente não vê, mas ela existe. Então, quando nós construímos uma base e edificamos a nossa fé nessa base, as coisas vão mudar. Não tem como não mudar. A não ser que eu vou construir uma base para cura, mas quero que Deus se manifeste aqui, suprindo a minha necessidade. Não, eu tenho que saber que base eu estou construindo. Se é uma base sólida a respeito daquilo que eu creio realmente. Então, esses dois construtores, eles sabiam o que estavam construindo. Era uma casa, mas o vento veio, a chuva veio, e deram com muita força naquelas casas. Mas aquela que estava construída sobre a rocha, permaneceu firme. Foi um bom fundamento. Aí, voltando para Neil de novo, veio a escola de ministro. E eu desejei fazer a escola de ministro. Mas aí, mais uma vez, eu fui aos pés do Senhor. E eu disse a Ele: Senhor, agora tem algo bem maior. E eu desejo, Pai, fazer. E descansei no Senhor. Descansar é confiar. Confiar é você ter a palavra aqui e aqui. Porque o dia mau vem para todo mundo. A tempestade e o vento vêm para todo mundo. Nós já não somos mais meninos para ser levado por todo o vento de doutrina. Uma hora eu creio, outra hora não creio. Eu estou há 22 anos, 22 não, já faz mais de 22, hoje faz 26 anos que nós estamos no Ministério Verbo da Vida. Neil não é mais aquele que começou. Eu aprendi durante esses 26 anos muitas coisas no ministério. Eu tenho saudade do meu pastor Bud, porque ele me instruiu muito na fé. Pense num homem que deixou tudo o que tinha por uma obediência de fé. E ele não vacilou em nada. E se você fosse conversar com ele, era só fé. E se você se cansasse, também era fé. Então, era muito bom estar na presença dele e conversar com ele a respeito dessa palavra, ao qual ele trouxe para o Brasil, para nos abençoar. Teve seus altos e baixos, mas permaneceu firme. O vento bateu, a chuva bateu, mas ele permaneceu firme. Então, o Senhor abriu mais uma vez a porta para mim em 2007. Foi a primeira turma. Eu fiz a escola de ministro. E Deus honrou cada passo. Se eu fosse mostrar para vocês o que Deus tem feito na nossa vida a respeito desse firme fundamento, a gente ia passar a noite toda aqui conversando.
porque Deus ele é muito bom. Então, quando nós conhecemos a esse Deus ao qual nós servimos, nós não vamos querer outra coisa, querer estar em outro lugar. Quando o pastor ele me fez o convite, eu não sou de recusar, pastor. Primeiro porque eu sei que Deus ele tem me chamado, ele tem me capacitado para algo. E eu estou aqui arregaçando minhas mangas para o que puder fazer, eu estou fazendo. Eu gosto de me envolver. Eu passei 15 anos dentro da igreja de criança e trabalhei. Para mim, eu acho que seria bom que os irmãos que nunca, que nunca entraram na igreja de criança, vocês tivessem uma experiência na igreja de criança. É onde a gente mais aprende. Eu entrei como auxiliar, fui ser professor, fui ser líder, depois fui ser o pastor da igreja de criança. Foram 15 anos. Não, a gente pensa que a gente vai trabalhar só com criança. Não, a gente trabalha com a família. Porque a família é a base de tudo. Então, eu marcava a reunião, eu conversava com os pais, eu mostrava como a igreja de criança funcionava, para que eles pudessem ver como era a estrutura. Mas eu saí de lá, e saí de cabeça erguida. Para mim foi bom o tempo. Aprendi a ministrar para a criança, porque para a criança é muito bom, porque a gente firma um fundamento na vida de cada criança, que amanhã depois, a criança vai olhar para você, como muitos rapazes hoje lá em Paulista, eles falam para mim, eu dou graças a Deus pela sua vida, pela sua insistência, porque se não fosse você ministrando em nossas vidas, eu não sei onde eu estaria. Então, para mim isso é gratificante ouvir um negócio desse, porque a base que eu lancei debaixo dos pés dele, hoje eu vejo muitos no grupo de louvor, vejo muito ministrando a palavra, é muito gratificante. Então, esse firme fundamento em nossa vida e na vida das pessoas que nos ouvem, é muito bom. Amém? Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia lá em Marcos capítulo 5, do 21 ao 43. Essa é Almeida atualizada? Ok. E passando Jesus outra vez no barco, para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar, e eis que chegando um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo, minha filhinha está a ponto de morrer, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos, para que ele ela sare e viva. E Jesus foi com ele, e seguiu uma grande multidão, que o apertava. 26. E que tinha padecido. Uma certa mulher, que havia 12 anos, padecido de uma hemorragia, e que tinha padecido muito nas mãos de vários médicos, e tinha gasto tudo quanto possuía, mas sem proveito, antes tinha piorado. Ouvindo ela a respeito de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Essas duas personagens que nós lemos, Jairo e essa mulher, Jairo só foi atrás de Jesus, porque ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha base firme para procurar Jesus a respeito daquilo que ele queria, que era a cura da filha dele. Mas ele não procurou Jesus, vou procurar Jesus de qualquer jeito. Não, ele ouviu falar, ele sabia quem Jesus era. Por isso que quando ele chegou até Jesus, ele reconheceu Jesus como Senhor.
era uma base firme a respeito de Jesus. E quando ele foi ter com Jesus, ele disse: olha, a minha filhinha, ela está morrendo. Vem ter comigo. E Jesus disse: vamos. E ele foi. Mas, no decorrer do caminho, a mulher do fluxo de sangue apareceu. A outra personagem, que também ouviu falar de Jesus. E a Bíblia relata que ela gastou tudo o que ela tinha. Tudo, todo o dinheiro. E a Bíblia diz que ela estava indo de mal a pior. Mas aí, ela ouviu falar da fama de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, ela já estava ciente do que ela queria. Ela não foi atrás de dinheiro. Ah, Senhor, eu quero que você me faça ser próspera. Não. Assim como Jairo também. Jairo não foi atrás de prosperidade ou de qualquer outra coisa. Eles foram atrás daquilo que ele queria. Ele já tinha isso no coração. O que ele realmente queria. Quando eu falei para vocês a respeito do rema, quando eu fiz, que não era rema, era sem treinamento bíblico, eu sabia o que eu queria. E eu disse ao Senhor: Pai, eu quero não ter só conhecimento para mim. Porque na localidade onde eu moro, pessoas precisavam ouvir essa palavra que eu conheço. Então, todas as vezes que eu ia para o meu portão, com minha esposa, a gente ficava na frente de casa, lá no portão, eu sempre dizia ao Senhor: Pai, todas as vezes que eu for para ali, eu quero uma palavra para dar para alguém. Você vai parar a pessoa, e a pessoa vai nos ouvir. E graças a Deus, pessoas foram salvas na porta da minha casa. Pessoas com 23 anos dentro da testemunha de Jeová foram salvas na porta da minha casa. Por quê? Porque eu apenas decidi. O que eu recebi, eu queria também dar. E eu comecei a dar. E pessoas ficavam maravilhadas. E muitas vezes as pessoas perguntavam para mim: mas a sua igreja não aceita? Eu disse: não. Ela não aceita você pecar, ela não aceita você matar. Mas não. Se você quiser ouvir mais sobre essa palavra que eu estou lhe falando, nos faça uma visita. Para que você realmente conheça. Não fique só no ouvir de mau testemunho por aí. Venha e veja. Lá na igreja, nós falamos a palavra. É o que está escrito. Nós cremos o que está escrito. Nós vamos colocar base debaixo dos seus pés. Eu gosto muito do discipulado. Por quê? Porque é ali onde é formado base. Porque aqui dentro vocês já vão estar prontos para receber isso daqui. E depois, quando sair por aquelas portas, colocar em prática. Não é só obrigação do pastor e da mulher do pastor, não. É obrigação nossa. Ministrar a palavra com força. Para que as pessoas recebam. Para que as pessoas sejam libertas, curadas. Assim como essa mulher, como a filha de Jairo, como Jairo cria, nós temos que nos firmar. Eu sei que eu brigava muito na igreja de criança por causa de um aparelhozinho. Irmãos, deixa eu abrir uma caixinha aqui. Como professor da igreja de criança, eu fazia muita campanha para isso. Isso daqui pode estar ultrapassado para alguém. Mas é muito bom a gente trazer as crianças lendo. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Me perdoe, viu? Até mesmo na igreja, eu vejo muito adulto, de vez de estar ouvindo
e atentando para a palavra que está sendo pregada aqui. Está em redes sociais. Então eu falo isso não para lhe condenar, mas para lhe alertar. O diabo ele só quer uma distração. Porque uma palavra liberada daqui pode mudar a sua vida aí. Mas se você estiver distraído com o celular na mão, então quando as crianças iam para a sala, eu sempre dizia aos pais, eu não quero brinquedo, eu não quero telefone. Ah, mas meu filho só vai se for. Então, você fica com ele onde você quiser. Me perdoe, mas eu quero as crianças aprendendo a palavra. Por quê? Porque tem criança que quando ela aprende, eu já vi e ouvi testemunho, pela base que eu lancei sobre a vida das crianças, eu vi pai, mãe, avó, tio, a família inteira sendo salva através da vida de criança. Por quê? Porque quando ela saía da sala e chegava em casa, ela falava. Isso é base. Esse firme fundamento, eu peguei aqui no dicionário, aí fui ver o que era firme fundamento, ou fundamento. É um conjunto de regras básicas, de organização e funcionamento de uma instituição estabelecida. Aí diz assim, fundamento é uma base. É uma base. Então, muita gente, eu sei que pessoas que realmente não conhecem. Pronto, hoje eu estou fazendo uma construção lá perto da minha casa, e o pedreiro que começou, já começou errado, e o dono da casa dispensou ele e me chamou. Só que ele já tinha feito as colunas. E eu perguntei ao dono da casa, essas colunas que são feitas, as sapatas, de quanto por quanto? É para aguentar quantas lajes? Porque existe um peso constante e um peso inconstante. O peso constante são aqueles móveis que a gente bota. E o inconstante é aquele que entra e sai. A água da caixa d'água, ela enche e seca. Então, a gente tem que saber, como construtor, a gente tem que saber para quantas lajes vai feita aquela. Então, quando ele falou para mim, são 2 lajes mais o telhado. Eu disse, olha, eu vou pegar. Mas, antes de eu pegar, eu quero uma pessoa junto de mim, para eu conversar com ela, junto de você, para que se acontecer alguma coisa lá na frente, eu não sou o culpado. O culpado foi o primeiro pedreiro que não fez uma base correta. Então, o que você quer para a sua vida hoje? Construa essa base, esse firme fundamento da palavra debaixo dos seus pés. Porque só assim você vai crescer. Não tente se apoiar na minha fé, nem na fé do pastor. Se apoie na sua fé. A Bíblia, quando Deus disse para Josué, Josué, vem cá, meu servo Moisés está morto, agora eu vou ser contigo. Aí Deus disse, olha, medita no livro desta lei, dia e noite, ou dia ou noite, para que você faça prosperar o seu caminho. Não é Deus que vai fazer o seu caminho prosperar. É você. Quando você meditar aqui, de dia e de noite. Um firme fundamento nós vamos criar. Amém? Abre lá a tua Bíblia, lá em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a prova da fé que você tem produz perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a ação completa,
para que você seja perfeito, íntegro, sem lhe faltar nada. A Bíblia diz: tenha motivo de grande alegria quando você passar. Não é ficar, não, é passar. Porque a sua fé, não é você não, é a fé que você crê na palavra. Aquilo que os ministros vêm aqui para cima ministrar, e nós estamos aí ouvindo, nós temos que colocar em prática. Então, a nossa fé, ela tem que ser provada. Para quê? Para que sejamos perfeitos em tudo. Senão, nós vamos ser perfeitos. Ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Eu já vi muitos irmãos dizer que tem fé. Mas, quando as ondas do mar batem sobre a vida deles, quando o vento bate, ele desfalece, ele muda de opinião. Quando eu pensei em fazer o rema, eu fiquei firme. Quando eu fiz a escola de ministro, eu fiquei firme. Mas deixa eu dizer para você, o terceiro testemunho meu. Eu me acordei em 2009. Eu disse, o Senhor me acordou de manhã cedo e disse: cave a base da sua casa. Eu disse: Senhor, eu gosto muito de Abacuque, porque Abacuque fala sobre a videira, sobre a figueira, sobre os currais, algo que era natural para ele. E natural para mim, naquele momento, era ter dinheiro e condições de comprar o material. Cavar a base, sem nenhum centavo no bolso, mas eu estava firmado na fé. E eu me acordei e disse a ela, quando eu saí do quarto: minha filha, minha casa só tinha 4 vãos: sala, quarto, cozinha e um banheiro. E eu disse: minha filha, Deus me acordou e disse para eu cavar a base. E ela disse: cave. E eu disse: tá certo. Tomei meu café, peguei as ferramentas e comecei a medir o que eu queria. Irmão, me desculpe, eu fui agressivo com o diabo. Eu cavei a base da minha sala, ela tem 5 por 5. Eu cavei o meu terraço, os 2 quartos que faltava, com força. Por quê? Porque eu sabia num Deus que eu cria. Eu sabia no que Ele poderia fazer comigo. E quando eu comecei a fazer o que Ele mandou eu fazer, o telefone, ele não parou de tocar. Pessoas ímpias ligavam para ela e dizia: vocês estão fazendo alguma obra? Eu não falei para ninguém. Não, mas eu estou querendo aqui o teu endereço, que eu vou mandar 1 milheiro de tijolo, vou mandar cimento e vou mandar areia. E quando ela desligava o telefone, que saía um pouquinho de junto dele, o telefone tocava de novo. Era outra pessoa. E eu comecei a levantar as paredes. Mas aí chegou o tempo de, agora, Deus trabalhar através da minha vida. Deus começou a levantar pessoas para me chamar para construir, e o dinheiro começou a chegar para eu terminar a minha casa. Hoje, a minha casa de 4 tem 10. 10 vão. A maior que tem é a minha sala. Tem alguns irmãos que já foram lá e já viram, constataram. Então, assim, seja firme naquilo que você crê. Seja firme naquilo que é pregado aqui. A Bíblia diz que quando você ouvir, olha, corra. Não deixa a visão apagar, não. Corra com a visão. E isso é bom. Eu queria encerrar com Tiago, capítulo 2, versículo 15 ao 22. Irmãos, se um irmão ou uma irmã estiver farto de roupa, tiver com falta de roupa,
e necessitado do alimento diário, e um de vocês disser, vão em paz, trate de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei as minhas obras pela minha fé. Você crer que Deus é um só, faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você que tem certeza que a fé sem obra é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Vocês percebem que a fé opera juntamente com as obras e que pela fé, pelas obras, que é a fé, se constrói. Então, se você disser para mim que só tem fé, eu quero que você também mostre para mim as suas obras. Porque eu mostrarei para você as minhas obras, pela minha fé. Então, eu nunca duvidei de Deus. Nem quando eu comecei a fazer o rema, nem na escola de ministro, nem tampouco quando comecei a fazer a minha casa. E ainda hoje, eu digo uma coisa a vocês. Naquilo que a palavra me instrui, aquilo que é ministrado aqui, eu corro com a visão. Eu não largo. O pessoal diz assim, você tem que ser que nem um pitbull. Não quero ser que nem um pitbull. Eu já peguei saguim, aqueles macaquinhos. Se você jogar uma baratinha dentro da garrafa, ele vai botar a mão dentro e você consegue pegar ele, porque ele não vai soltar a baratinha. E nem vai tirar a mão de dentro da garrafa. Então eu sou que nem aquele macaquinho, que vai lá e pega o inseto e não solta. Eu faço isso com a palavra. Eu pego essa palavra e fico firme. Eu nunca disse a ninguém que o Ministério Verbo da Vida é o ministério mais certo do mundo, não. Mas foi aqui, e é aqui, aonde eu me alimento, e eu não sinto vontade de comer capim em pasto de ninguém. Eu prefiro comer no pasto que o Senhor me colocou, que é um pastozinho verde, é um matinho bem suculento. Essa palavra aqui, ela vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha vida. Amém? Então, essa é a palavra que Deus colocou em meu coração. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor e pela vida de Cristo. Eu queria chamar o grupo de louvor. E é muito bom, irmão, saber que aquilo ao qual Deus nos confiou para fazer, nós podemos fazer, sem vacilar. Eu sei que muitas vezes a gente treme e vive aqui para cima. A minha esposa disse assim, rapaz, tu está nervoso? Eu disse, não, estou. Aí ela disse, não, rapaz, não, isso eu estou, agora porque eu não vou demonstrar muito. Mas a gente fica, certo? Tem essa oportunidade muito boa. Eu queria, a respeito dessa ministração, indicar para vocês 2 livros, né? Como liberar a sua fé. Ele é de Kenneth Hagin. É pequenininho, dá para ler rápido. É muito bom. Edifica a tua fé. Alimenta a tua fé. E esse aqui foi falado a semana passada, e eu vou voltar de novo a falar para ele. O extraordinário crescimento da fé. Irmão, a fé só vai vir quando você ouvir e colocar em prática. Se você não colocar em prática, você vai ser só um mero ouvinte. Então coloca essa palavra em prática. Amém? Pai do céu.